Shalom, meu querido amigo, irmão, minha irmã, meus amados. Estou aqui com a última palavra do nosso mês de setembro, do Setembro Amarelo. Eu gostaria de rapidamente estar meditando com você sobre o sentido de nós estarmos nos prevenindo e levando pessoas a conhecer esta verdade. Veja que existe mais uma coisa que leva muitas pessoas ao suicídio. Nós temos um exemplo bíblico, está lá em João no capítulo 13, do verso 21 até o verso 30, mostra a causa, o que aconteceu. Foi uma ideação de um dos 12 de Jesus. Ele idealizou trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas o confronto que o mestre teve com ele foi amargurante. Vocês imaginem, se coloquem no lugar desse discípulo que traiu Jesus, chamado Judas, né? E tente sentir um pouco emocionalmente. Judas já tinha idealizado em sua mente como iria fazer, já tinha feito seus acordos financeiros e ele só precisava entregar Jesus. E na última ceia, em meio a todos os seus colegas, Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. E eles começaram a um olhar para o outro e se perguntar: mas quem? Eu? Porventura sou eu, Senhor? Sou eu? E Jesus falou: aquele que pega o pão molhado deste prato, esse vai me trair. E nesse momento Judas estava indo com a mão para pegar o pão e o retira. Eu fico me colocando na posição dele sendo desvendado na frente de todos. Mas ele se manteve firme e como diriam hoje, cara de pau. Mas por dentro aquilo deveria estar remoendo. Tanto é que depois, quando ele se suicida, fala das entranhas dele. Mas eu acredito que essas entranhas já estavam remoendo a partir desse momento. E Jesus o chama perto e diz: o que tem para fazer, faze-o rápido. E ele sai dali e vai preparar a armadilha para Jesus. Queridos, o que levou Judas ao suicídio se chama sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é a pior companhia que alguém pode ter na vida. Não é um arrependimento, é a culpa. O arrependimento sugere salvação, a culpa sugere condenação. Ele era culpado. Pior do que qualquer outro, ele mesmo se culpava. E isso levou a tirar a sua própria vida. Meus queridos e amados, quantas pessoas vivem carregando culpa em suas vidas? Um colega pastor me disse certa vez, ele falou: Teobaldo, ande pela rua, olhando para as pessoas, e você vai ver quanta gente triste. Quantas pessoas com o semblante fechado. Quantas pessoas até falando sozinho. Nós temos uma sociedade que está doente. Não é uma sociedade animada, é uma sociedade triste. E muitas dessas pessoas carregam consigo uma culpa. Mas eu glorifico a Deus, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas culpas. Ele pagou o preço por nós. Isso faz com que eu me anime. Isso faz com que eu me desperte. Mas sabe, existe um inimigo do Senhor que também é inimigo nosso. E o trabalho dele é ser acusador. E constantemente ele vem levantando os problemas, os erros, os pecados que eu cometi no passado e me lança em face. E o apóstolo Paulo trouxe uma palavra maravilhosa lá em Romanos capítulo 8. Ele disse: logo, não existe nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
e o meu coração se aquieta, porque eu não serei condenado. Eu tenho essa convicção, mas quantas pessoas não a têm? Mas então Judas foi para o inferno. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, eu não sei. Se no último segundo ele se arrependeu e clamou ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Nesse texto que eu citei para vocês, lá em Romanos capítulo 8, no verso 35, Paulo pergunta o seguinte: quem nos afastará do amor de Cristo? E aí sabe o que ele fala? Até a morte não nos separará do amor de Cristo. Há tempo, há oportunidade. Quantas igrejas nós temos hoje? Quantas pessoas falando do amor de Deus? E sabe que o inimigo começa a acusação daqui, a acusação de lá. Esse pastor é isso, e aquele pastor é aquilo, esse pastor comete pecado. Amados, todos nós cometemos pecados. Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar a cada manhã, eu não teria autoridade para falar com vocês. Mas eu glorifico a Deus, porque a cada dia Ele me limpa. Lá em 1 João, no capítulo 1, verso 9, Ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Para nos perdoar e nos limpar do pecado. Logo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Olha que gostoso você poder afirmar isso. Melhor do que isso é você poder levar alguém que está angustiado, triste, contemplando a morte, contemplando o espírito de morte. Você levar essa pessoa a se afirmar no amor de Deus. Jesus disse: daqueles que me destes, Pai, nenhum sequer se perdeu. Por isso, meu querido, meu amado irmão, eu me regozijo no Senhor, porque nenhum de nós se perderá. É a palavra de Jesus. Foi um prazer estar com vocês nesse mês de setembro, nessas poucas palestras. Eu sou o pastor Teobaldo, da Igreja Batista do Caminho. E desejo de todo o meu coração poder te conhecer, mas mesmo não conhecendo, eu quero abençoar a tua vida com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor, para que os teus dias se prolonguem, você seja frutífero e abençoado sobre a face da terra. Deus te abençoe, foi um prazer estar com vocês aqui.